Bem-vindo! É bom te ter aqui. Desligue-se de tudo e esqueça as distrações. Deus te ama e tem algo para você hoje. Reúna a família. Não importa onde você está. Adore, busque e o encontre. Vamos começar. Fique conosco. Deus abençoe sua família. Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas. Olá, queridos, bom dia! Este é o dia que o Senhor fez e por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Sim, estamos gravados. Nós tentamos de todas as maneiras, todos os esforços, desde quarta-feira à noite, logo após o culto ao vivo da Quarta de Vida Plena. Nossa equipe se desdobrou. Tivemos o acréscimo tão abençoado do Diogo Aires, diretamente da França. Ele está lá a trabalho e estudos na Suíça e por conta da pandemia ele foi movido para a França, agora está ali na fronteira entre França e Suíça, esperando o tempo de retornar para a Suíça. Diogo, muito obrigado pelos seus esforços. Ele se juntou à equipe com o Vitor e Pedrinho e os três meninos se desdobraram, viraram noites de quarta-feira até aqui para que a gente conseguisse transmitir mais um culto ao vivo. Ainda não foi possível. Quem sabe à noite a gente consiga, não é? Vamos tentar. Estamos em todos os esforços para tentar interagir mais. A gente tem consciência de que na quarta-feira a imagem não ficou nada boa, nada nem próximo do satisfatório da qualidade que a gente pretende sempre alcançar, mas a gente ganhou interatividade com a presença do pastor Pedro na oração, eu podendo ler aqui no chat ao vivo aquilo que todos vocês costumam colocar e interagir. Eu agora só estou acompanhando ao vivo, mas sem estar aqui interagindo com vocês, né? Porque está gravado e eu estou na minha casa agora com a minha família assistindo este culto. Uma coisa diferente, né? Parece duas pessoas ao mesmo tempo, mas faz parte da tecnologia, faz parte desse tempo em que a gente está vivendo. A gente louva a Deus por tudo, porque de todas as maneiras nós não deixaremos de chegar até você com a mensagem de Deus para mais um dia e para mais uma semana que começa. Este é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Dia 21 de junho, o mês de junho está passando, domingo que vem já é o último domingo do mês. Os dias vão passando, o tempo vai correndo e a gente não vê a hora de estar junto novamente. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã, nós vamos iniciar orando, pedindo a Deus que nos abençoe. Lembrando que, como disse, este é o dia que o Senhor fez, eu quero deixar com você o Salmo 100. Davi diz, celebrem ao Senhor todos os habitantes da terra, que neste momento todos os moradores da terra estejam celebrando ao Senhor, porque nós somos ovelhas do seu pasto. E a gente quer entrar nas portas do templo do Senhor, adorando com louvor e adoração do nosso coração. Hoje eu optei por um cenário ainda mais de casa, né? A gente fez algumas adaptações aqui em casa para dar ainda mais interatividade. Era para ser ao vivo, mas a gente quer ainda assim chegar até você com o nosso sentimento, com o nosso carinho, com a nossa intenção de fazer você muito abençoado por Deus na manhã de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu quero registrar, não sei agora ao vivo, não é? Online, mas nós temos tido a cada domingo gente de todos os lugares que a gente possa imaginar, desde o Brasil até o mundo inteiro. Tem gente de Seattle. Agora eu descobri que o Diogo também nos acompanha, né? Lá da França, com um fuso horário tão diferente. Olha que doido, né? O Diogo na França com 5 horas adiantado. Lá em Seattle, 5 horas atrasado. Então a gente vai chegando na casa de algumas pessoas ainda de madrugada, outros já no início da noite. Temos também nossos missionários que sempre nos acompanham, o casal Busto, Priscila, Júnior, Valentina e Pietro. Temos os nossos queridos aqui do Brasil mesmo, de longe, Manaus. Pastor Valdir está lá em Manaus, nosso missionário com a irmã Ana, estão passando esse tempo de quarentena lá com a família, né, de distanciamento social com a família em Manaus. Temos queridos no Nordeste, temos gente em São Paulo, Paraná,
aqui pertinho, São Gonçalo, Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia. Eu vejo tanta gente se manifestando. Aliás, fica um desafio, você nos assistindo aí, põe aí no chat ao vivo onde é que você está, para a gente ter uma ideia do nosso alcance. Centenas de pessoas, e quando o culto acaba, a gente já passa de 1000 pessoas visualizando o nosso culto mais uma vez. Seja bem-vindo nesta manhã. Chega de falar, vamos louvar ao Senhor e adorá-lo nesta manhã. Pai querido, que o teu amor seja exaltado, a tua glória seja compartilhada e o mundo conheça a tua mensagem de paz, esperança e salvação por Jesus Cristo. Ser exaltado no meio dos nossos louvores e que tudo aquilo que preparamos para ti nesta manhã seja para adorar-te, seja também para edificar o teu povo e que ao final desta transmissão o Senhor tenha sorrido para nós, tenha nos abençoado com a tua palavra e nos proporcionado coragem, ânimo para prosseguir. Em nome de Jesus. Amém. É maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Adora o Senhor em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nossa
nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Olá, igreja, bom dia! Nosso Minuto Missionário de hoje vamos falar um pouquinho sobre a capelania prisional, ministério exercido por Missões Rio dentro dos presídios da nossa cidade, onde são realizados cultos, aconselhamento, discipulado e fazendo novos discípulos, como a palavra de Deus nos diz que devemos fazer. Nós temos aproximadamente 600 pessoas que foram evangelizados e se batizaram dentro dos presídios, e hoje eles têm continuado esse ministério de evangelização, sendo acompanhados, claro, pelos nossos missionários, mas também sendo a voz de Deus ali dentro. Uma forma de levar esperança, levar amor e falar sobre a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a orar e investir também nesse ministério. Te convidar também a fazer parte disso como Igreja de Cristo, mas também como Igreja Batista do Meia, porque nós retornaremos em breve com as nossas ações dentro da capelania prisional. Nós teremos um período aí para fazermos um treinamento, então eu quero te convidar a participar em oração, ou se Deus tem te chamado para ser parte disso também ali dentro, que você nos procure.
Nossa missionária Denise tem estado em contato com a SEAP, ela tem estado à frente também desse retorno junto conosco. Então eu quero te convidar a orar pela vida dela, que o Senhor nos direcione, nos dê sabedoria e que no tempo certo consigamos retornar junto com os nossos irmãos para falar do amor de Deus e trazer uma nova realidade de vida. A cidade clama, quem responderá? Que nós sejamos a resposta desse clamor. Olá, igreja! Mais uma vez a gente está reunido na presença do Senhor através dessa transmissão, deste culto ao Senhor. Hoje, em nossas memórias, nós vamos recordar uma canção muito especial, muito própria para os nossos dias. Nesse momento em que tudo parece ser sem sentido, em que estamos já esgotados praticamente, muitas vezes perdemos o nosso chão e a nossa fé parece estar bem pequena. Nós somos consolados por saber que o Senhor está conosco. Mas muitas vezes essa presença parece ser tão distante. Mas nós só encontramos mesmo nossa razão de viver em amar o nosso Deus. A palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo, quando ele se referia aos atenienses a quem ele pregava, que é nele, nesse Deus Criador, supridor das nossas necessidades, é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Toda a nossa razão de ser está no Senhor, no nosso Deus. Adore o Senhor nesta hora, sabe? Coloque o seu coração na presença desse Deus e mesmo que tudo pareça não fazer sentido, que amemos a Deus sobre todas as coisas e tudo vai parecer diferente para nós. De fato, as coisas são diferentes para nós. Os que cremos no Senhor, aqueles que esperam no Senhor e descansam no seu poder. Louvado seja o nome do nosso Deus.
Somos família Ibemeia, vai passar. 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 Se você ainda não mandou o seu vídeo do Somos Igreja, faça o quanto antes. A gente quer ver o seu rosto, a sua família. A gente já está agora voltando a alguns vídeos que passamos nas semanas anteriores. Alguns mandaram. Essa semana, por exemplo, alguns vídeos foram novos, de gente querida e amada que mandou no início da semana. A gente costuma sempre esperar até sexta-feira para você mandar os seus vídeos com a sua família, dizendo esta frase: Somos família Ibemeia, vai passar. Não ponha nada além disso, sei que você tem vontade de falar mais, dizer mais, mas é que senão atrapalha a nossa edição final, que é juntar esses áudios todos e fazer como se fosse um grande coral falado, todos juntos falando de uma só vez: Somos família Ibemeia, vai passar. Então eu aguardo o seu vídeo. Se você não mandou, mesmo que você seja sozinha ou sozinho, não é importante você mandar o seu vídeo para que você componha esse nosso grande mosaico de declaração de amor à igreja, ao Senhor e à nossa esperança de que tudo isso vai passar. E por voltar a falar em passar, eu preciso voltar ao tema. A semana começou com a notícia de que algumas igrejas estão voltando às suas atividades. E eu quero lembrar você que nós temos um grupo de trabalho que tem conversado praticamente todos os dias, ainda que a gente não se fale, a gente troca mensagens, a gente compartilha notícias e nós estamos entendendo que ainda não é o tempo de nós voltarmos. Nós ainda entendemos que o tempo de contágio ainda está, o nível, o grau de contágio ainda está muito elevado. A tal da curva, às vezes, diminui de um dia para o outro, mas depois ela volta a subir. Na semana que passou, você deve ter visto, Curitiba não estava fechada. E na semana que passou agora, recomeçou tudo a fechar novamente. Então a gente não quer que isso aconteça em nossa cidade. Para isso, nós precisamos conter este afã de estarmos juntos novamente. E como igreja, a gente entende que se reabrirmos agora, seguindo as orientações de todas as autoridades, nós teremos seríssimas restrições para voltar a funcionar e a gente entende que ainda não vale a pena. Entenda bem isso, porque não é que não vale a pena a gente estar junto, é que não valerá a pena o esforço, sabendo que estamos deixando para trás tantas pessoas. Por exemplo, essa semana que passou, uma querida irmã idosa me mandou uma mensagem: Pastor, estou com muita saudade, quando é que vamos voltar? Imagina se nós voltamos domingo que vem e essa irmã, que está tão desejosa de voltar, ela não vai poder ir. Porque, segundo as recomendações das autoridades, pessoas com mais de 60 anos não podem ir.
é determinação, é regulamento. Algumas igrejas, por exemplo, se reabrirem, os próprios pastores não poderão ir porque tem mais de 60 anos de idade. Então, é um certo contrassenso a gente considerar a possibilidade de voltar agora, sabendo que o risco de contágio ainda é alto, sabendo que muitas pessoas vão ficar de fora, sabendo também das restrições que nos farão tanta falta, como, por exemplo, não é bom cantar. Eu já tenho dito, você deve ter participado de algumas lives que fiz com colegas pastores, também com pessoas técnicas. Nós estamos tendo uma assessoria gratuita de um dos maiores especialistas em virologia do Brasil, que é o Dr. Davis Ferreira, pós-doutor em virologia pela UFRJ. Ele trabalha na equipe, no comitê executivo da UFRJ, da COP, nesta área de virologia há mais de 20 anos. Eu conheço o Davis há mais de 20 anos e desde então ele já tem experiência nessa área e ele tem nos dado como igreja uma consultoria constante, gratuita, generosa. Aliás, ele nos assiste lá de onde ele está. Obrigado, Davis, pela sua participação. Você e sua família são muito amados em nosso coração. Ele acaba sendo família IBME junto conosco também. Ele, a Raquel e os lindos filhos. E eu quero agradecer então até de púlpito. Olha aí, a mania púlpito, estou em casa, de público, né? E ao vivo aqui nessa transmissão, ao Davis, por todo o amor com que ele nos atende, respondendo todas as perguntas que fazemos e nos dando um embasamento científico para nós termos esta decisão tomada de que nós não temos uma data ainda para o retorno. Vamos considerar o seguinte, eu vou tentar explicar melhor. Quando nós decidimos suspender as nossas atividades, que foi no sábado 14 de março, os protocolos ainda não estavam bem definidos ainda. Havia apenas a ideia de suspender tudo, mas ainda não estavam regras definidas, a prefeitura ainda não tinha se manifestado com clareza. Havia um decreto que determinava que as seguintes repartições iriam fechar: comércio, escola, museu e cinemas e teatros. E não falava de igrejas. Mas nós entendemos, eu me reuni com a nossa diretoria, fizemos uma reunião rápida online e eu perguntei, olha, cinemas e teatros não vão abrir a partir de segunda-feira. E a nossa igreja tem uma configuração muito parecida, poltronas com espuma de tecido, ar-condicionado, ambiente fechado, portas de correr, há toda uma configuração muito similar, muito próxima a um teatro e a um cinema. Então eu entendo que se cinemas e teatros não podem funcionar a partir de segunda-feira, nós não devemos funcionar a partir de agora. E a diretoria entendeu, compreendeu e nós tomamos uma decisão. Ora, se nós tomamos uma decisão tendo como parâmetro cinemas e teatros, pela configuração semelhante à nossa, nós precisamos aguardar quando chegar a fase de cinemas e teatros reabrirem, para nós também pensarmos se iremos reabrir ou não. Porque dependendo das restrições que serão definidas, a gente vai considerar, será que realmente ainda vale a pena? Será que realmente já é o momento de nós abrirmos? Então, para acalmar um pouco o coração, essa semana que passou, muitas pessoas ainda me perguntaram. Na sexta-feira à noite, enquanto eu estava gravando esse vídeo, né, a nossa pregação aqui, algumas pessoas ainda perguntaram. Eu quero então deixar claro para você o seguinte, e definido. Nós temos um parâmetro, e o parâmetro, a referência, são cinemas e teatros. Quando os cinemas e teatros forem autorizados a reabrirem, nós iremos avaliar se vamos reabrir junto com eles ou não, dependendo das restrições, dependendo dos benefícios que vamos ter com isso. Como eu disse, por exemplo, eu vou reabrir com muito pesar se eu tiver de dizer para os nossos idosos que eles não podem ir aos cultos, sabendo que nossas crianças não poderão ir aos nossos cultos, sabendo, por exemplo, que não vamos poder cantar cânticos congregacionais. Então nós estamos pedindo a você oração, para que Deus nos dê sabedoria, nos dê entendimento, e Ele vai nos mostrar o tempo certo, porque Deus faz tudo perfeito e formoso ao seu tempo. Por experiência em outros países, em outras localidades, quando os governos reabriram e as pessoas foram no afã para os shopping centers, para o comércio, para as igrejas, a curva voltou a subir. Curitiba, por exemplo, tornou-se um exemplo clássico aqui, importantíssimo, porque assim que eles decretaram a reabertura, passaram-se 15 dias e eles tiveram que fazer um lockdown novamente e a cidade ainda está fechada. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu quero voltar a lembrar você de que nosso entendimento é que a igreja precisa ser um lugar onde a vida é preservada, o cuidado é estabelecido pelo próximo, não é por nós.
é importante que a gente esteja junto e unido nisso. O Brasil já está tão dividido. Não vamos permitir que a igreja se divida também entre aqueles que querem voltar e aqueles que não querem voltar. Precisamos andar juntos. A gente até pode ter opiniões diferentes, mas vamos caminhar juntos, lado a lado, certos de que a comunhão no Senhor é a marca da unidade em Cristo da igreja. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Ali o Senhor Jesus dá uma palavra aos seus discípulos, dando um alerta e uma advertência muito importante para aqueles que querem seguir a Jesus. Nós queremos ser seguidores de Cristo. Talvez essa seja uma excelente expressão daquilo que representa quem anda com Jesus, não é? Lá em Antioquia nós somos chamados de cristãos. Durante muito tempo nós éramos chamados de os crentes, não é? Depois surgiu a terminologia dos evangélicos. E aí alguns outros agora querem resgatar a titulação de cristãos porque evangélicos ficou tão queimado, e ficou mesmo. Eu tenho de concordar que essa expressão evangélico está demais desgastada em nossa cidade. E aí, quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, de fato, para a narrativa do Evangelho de Jesus, os relatos das experiências de Jesus, a gente vai encontrar Jesus falando com aqueles que queriam segui-lo, os seus seguidores. Na verdade, o termo cristão foi cunhado justamente por conta daquelas pessoas que adotaram um jeito de viver, seguindo os ensinamentos de Cristo, refletindo a pessoa de Jesus, replicando e multiplicando o exemplo de Cristo no seu jeito de viver. E lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus diz o seguinte, 61 e 62. Uma pessoa chegou a Jesus e disse assim: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Era uma pessoa que se apresentou para Jesus desejosa de segui-lo. Eu tenho dito nos nossos estudos de quarta-feira, nas quartas de Vida Plena, sobre a mensagem do Sermão do Monte, que Jesus nunca passou uma mensagem amenizada do Evangelho, de seguir a Ele. Jesus sempre foi muito franco, muito transparente, porque Ele é Deus, Ele é verdadeiro, Ele é a verdade é uma pessoa. E Jesus sempre deixou muito claro que seguir a Cristo não seria algo fácil de se exercer, de se viver. Novamente eu estou olhando para o relógio para saber se está gravando, tá? Porque, já disse, é uma dor de cabeça enorme. Depois de estar com um tempão gravado, eu descobri que eu não dei o botão de gravar, ou não gravou o áudio também, e eu tenho que de vez em quando checar. Não estou preocupado agora com o horário, porque nós estamos ao vivo. Na quarta-feira eu até dizia a você qual era a hora certinha para você ver que nós estávamos ao vivo, né? Então por isso eu olhei para o relógio. Se eu olhar de novo, é porque eu preciso checar se está tudo bem aqui com os equipamentos e fazer a mensagem chegar a você com qualidade. Então, meus irmãos, meu querido, minha querida, estava dizendo que esta pessoa chegou até Jesus com o intuito de segui-lo e dizer: como é que eu posso segui-lo? Mas ele disse assim: mas primeiro deixa eu me despedir dos meus pais, dos meus familiares. Versículos antes, Jesus tem que lidar com uma pessoa que queria primeiro enterrar os mortos para depois seguir a Jesus. Claro que Jesus não estava sendo insensível. O contexto ali é que aquela pessoa estava querendo assim: deixa os meus pais ficarem velhos, espera eu não ter mais responsabilidade com eles, e então quando eu me sentir livre, eu vou seguir a Jesus. E agora vem esses que se dirigem para Jesus e diz assim: deixa eu ali em casa me despedir dos meus familiares, e assim que eu me liberar, eu estarei com o Senhor aqui nesta caminhada. E então Jesus encerra esse trecho com esta afirmação maravilhosa e ao mesmo tempo desafiadora. Jesus, como estava dizendo, deixou muito claro desde o começo que segui-lo não seria algo fácil. Seguir a Jesus não é algo que é sempre um mar de rosas. É, sem dúvida alguma, uma experiência única, incomparável, maravilhosa, plena, mas ela traz consigo grande responsabilidade. E uma delas é essa que Jesus está dizendo aqui no versículo 62 de Lucas 9. Se alguém quer me seguir e pôr a mão no arado, mas se olhar para trás, não é digno do reino de Deus. O que significa olhar para trás? Eu fiquei pensando essa semana sobre essa meditação, sobre essa expressão de olhar para trás.
e me vieram à mente 4 possibilidades. Algumas pessoas não conseguem vivenciar a plenitude do reino de Deus porque estão olhando demais para trás. Alguém já disse que é a mesma experiência da direção. Quem é motorista sabe bem o que eu vou falar. Quando nós queremos dirigir e precisamos ser responsáveis com a tarefa de dirigir, nós precisamos focar o nosso olhar na dianteira. Ninguém que queira andar para frente se dirige guiando-se sempre pelo que está nos retrovisores. O retrovisor é aquela olhadinha rápida, uma referência rápida sobre quem está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, ou se está vindo alguém próximo e você olha pelo retrovisor interno. Você tem os retrovisores como um referencial instantâneo, apenas para ter segurança, mas o seu olhar está para frente, adiante de você. E pensando sobre esse texto, me vieram à mente 4 possibilidades pelas quais eu insisto em olhar para trás, e isso muitas vezes me impede de ter uma experiência plena, libertadora, abundante com Jesus Cristo. Primeiramente, eu me lembrei que muitos de nós, e algumas vezes eu mesmo, fico olhando para trás porque eu não me vejo digno de seguir a Jesus, porque como aqueles 2 homens, que um queria aguardar o tempo de enterrar seus pais para se ver livre das suas responsabilidades sociais, outro porque queria em casa para se despedir dos seus familiares, porque não queria um rompimento abrupto, brusco, e Jesus os desqualifica, porque na verdade estava observando no coração deles que eles tinham um olhar muito mais para trás do que para frente. Algumas vezes nós não conseguimos usufruir e desfrutar de toda a plenitude e abundância do reino de Deus porque nós estamos olhando demais para os nossos pecados no passado. Nós não conseguimos experimentar o perdão de Deus. É claro que o perdão de Deus é algo dado àqueles que se arrependem. Evidentemente que a prática do pecado, como diz primeira carta de João, capítulo 3, versos 6 e 9, ali aquele trechinho de 6 a 9, João está falando sobre aquele que é nascido de Deus e não vive em pecado, ou não vive pecando. É diferente de alguém que, uma vez que encontrou a Jesus e tomou uma decisão de mudar a sua vida, vive preso ao passado, à culpa, ao fardo das suas mazelas, dos seus delitos, dos seus males, e acha assim, Deus nunca vai me perdoar disso. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João, traz a mensagem do Senhor Jesus dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. 2 coisas que o Senhor faz conosco pelo seu Espírito Santo. Ele nos perdoa e nos purifica. Por que 2 coisas? Porque o perdão é pontual. E a purificação é esta limpeza que o Senhor vai operando em nós, em que nós vamos vivendo cada vez mais livres da culpa, das ameaças, das memórias, deste senso de incapacidade e impotência. Eu me lembro do texto de Isaías 43, versículo 25, em que o próprio Deus diz assim, eu mesmo, enfatizando quem faz isso, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. O que o Senhor Deus está dizendo aqui é que quando nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos nos apropriar, receber com alegria o perdão que vem de Deus. Uma vez que nos arrependemos, uma vez que tomamos uma decisão de não praticá-los mais, uma vez que deixamos o pecado, a prática do pecado, aquele pecado recorrente, aquela teimosia rebelde, aquele vício recorrente em que a gente luta e vence um dia após o outro, e um dia após o outro experimentamos a graça e a misericórdia de Deus, isso não pode nos impedir de nos levar adiante, de vivermos a bênção do que o Senhor tem para nós. Há uma outra experiência também que muitas vezes fica remoendo em nossa mente, em nosso coração e que nos impedem de, com as mãos no arado do reino de Deus, servir ao Senhor e viver a plenitude da vida. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 43, agora um pouquinho antes, do versículo 18 e 19, ele diz assim, o Senhor Deus,
não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Eu gosto de pensar e lembrar sempre, para mim mesmo, todos os dias, que Deus, o Deus a quem servimos, Ele é especialista em renovar, em fazer coisas novas. Deus é especialista em recomeços. E muitas vezes nós queremos dirigir a vida com Cristo ou nos assentar com Ele na vida, olhando para os retrovisores como se fosse possível andar para frente, olhando para os retrovisores ou tentando olhar para trás. O exemplo clássico que se tem num momento como esse é andar de bicicleta. Tem gente que não sabe andar de bicicleta ainda adulta ou adulto, não é? Eu lembro da minha adolescência, como era gostoso andar de bicicleta. Curti muito a minha adolescência e minha infância com bicicleta, andando pelos bairros ali da Zona Oeste, Senador Camará, Jabu, Santíssimo. Uma vez eu e um amigo meu fizemos uma bicicletada longa, éramos pequenos ainda e fomos lá pelo lado do Taquaral, de Camará, até quase na Avenida Brasil. Que experiência gostosa! Não me arriscaria a fazer isso hoje de jeito nenhum. Mas eu me lembro bem, quer cair de bicicleta? Tente pedalar olhando para trás. Impossível. Não conheço quem, montado numa bicicleta, com o corpo para frente, consiga andar muitos metros olhando para trás. Sim, muitas vezes nós olhamos demais para trás, pensando nas nossas derrotas, nas nossas falhas. Não falo mais apenas dos pecados, mas falo daquelas derrotas que vivemos ou que alguém nos fez experimentar, os males que fizeram contra nós, as traições pelas quais nós passamos e a gente acha que por causa disso nós nunca venceremos. Jesus está dizendo para nós olharmos para frente. Olhar para frente é olhar com esperança, focar na cruz e nos apegarmos às promessas que Deus tem e às certezas de que quando olhamos para o futuro, Deus tem uma garantia, o amor dele por nós, o seu amor por nós não falhará e nunca terminará. Há uma outra terceira coisa também que muitas vezes nos prende e nos impede de vivenciar a alegria do reino de Deus. Veja que em Lucas 9,62, Jesus diz: quem olha para trás não é digno do reino de Deus. Então veja, estou falando de algo que Jesus estabeleceu como um critério, como um pré-requisito. Primeira coisa, os nossos pecados foram perdoados. Não olhe mais para eles. Olhe para os pecados que você ainda comete, peça perdão, arrependa-se deles e mude de vida. Não olhe para as derrotas que você enfrentou ou talvez as dores que alguém lhe cometeu, lhe fez experimentar. E agora, em terceiro lugar, não olhe também para o passado, por outro lado, achando que o passado era melhor do que o hoje. Sim, há muitos de nós que vivendo um presente difícil, a gente reclamou tanto em 2019 e agora nesses meses de março, abril, maio e junho, a gente olha para 2019 e a gente era feliz e não sabia. Não. Esse tipo de afirmação não condiz com a graça e a misericórdia de Deus para hoje. Eclesiastes 7:10 tem uma palavra tão desafiadora em que o sábio Salomão, já agora no auge da sua maturidade, porque atribui-se ao livro de Eclesiastes o tempo da maturidade do rei, que viu todas as coisas que conquistou e falou assim, tudo isso é vaidade. E esse mesmo sábio, ele vai dizer no capítulo 7, versículo 10, nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Ele mesmo conclui, ele mesmo dá a razão e a resposta a essa pergunta. O passado pode até ter sido bom, mas você não pode perder nunca o olhar do presente e a possibilidade que no futuro nascem as novas esperanças. Sim, quando nós olhamos para trás com este saudosismo, e muitos vivem nutrindo um saudosismo que lhes impede de contemplar, por exemplo, um novo sol todos os dias, um belo pôr do sol, uma criança que nasce, um riso que brota, uma esperança que renasce. Sim, o sábio Salomão diz, nunca diga que os dias passados foram melhores. Eu tenho saudade de algumas experiências que eu vivi no passado, mas eu não trocaria o futuro que Deus reservou para mim por nada daquilo que eu vivi no passado. E o futuro começa agora, no presente, nas escolhas que eu faço, em olhar ao meu lado, olhar as pessoas, olhar as oportunidades e dizer, eu quero continuar olhando para frente.
Porque se para fazer parte do reino de Deus eu preciso olhar para frente, então é para lá que eu vou olhar. E por último, Filipenses 3, 12 e 14, o apóstolo Paulo me ensina a olhar para frente e não olhar para trás e me tornar digno do reino de Deus, colocando as mãos no arado do serviço, da obra, e agora conseguir olhar para frente e perceber o que Deus tem reservado para mim. Filipenses 3, 12 a 14, o apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tinha obtido a perfeição. Veja, Paulo olha para trás, ele sabe que ficaram coisas incompletas no passado. Mas qual é o problema disso se quando ele olha para frente ele sabe que ainda há muitas coisas a serem vividas por Deus? E ele completa dizendo no versículo 12: mas prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E olha aqui agora o que o apóstolo Paulo diz. Paulo vai fechar este pensamento à luz de Lucas 9,62, em que ele diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo olhava para trás e ele certamente poderia se lembrar dos pecados que cometeu, das derrotas que viveu ou até mesmo as derrotas que ele impôs aos seus semelhantes. Eram até então adversários de fé, de religião, mas eram semelhantes a ele. E Paulo poderia trazer na sua mente, no seu coração, uma culpa inimaginável de ter autorizado, orientado, guiado ou quem sabe até matado com as próprias mãos semelhantes seus. Mas Paulo fez uma escolha. Ele deixou para trás tudo aquilo. Ele nunca olhou para o seu passado e viu como algo que ele deveria se orgulhar. Ao contrário, quando ele escreve esta carta aos Filipenses, ele diz: quando eu olho para trás, nada disso para mim era ganho. Passei a ver tudo isso como prejuízo, porque agora importa olhar para frente, olhar para o futuro. Meu irmão, minha irmã, eu sei que os dias têm sido difíceis para todos nós. Estamos cansados. Estamos cansados de esperar, estamos cansados de querer algo novo, estamos cansados de querer um novo começo e esse novo começo ainda não acontecer. Eu percebo, por exemplo, pelas perguntas insistentes que se fazem: pastor, quando vamos voltar? E a resposta que eu tenho é: eu não sei, mas eu continuo olhando para o futuro. Eu continuo olhando para lá distante de mim, sabendo que o Senhor já está no futuro, Ele sempre saberá o que é melhor para todos nós. Portanto, vamos fazer como Jesus disse àquelas pessoas que lhes perguntaram: quero seguir a Jesus. E Ele disse: então olhe para frente, não olhe para trás. Olhar para trás e achar que seus pecados não foram perdoados. Olhar para trás e achar que suas derrotas lhe impedirão de viver novas vitórias. Olhar para trás e achar que os tempos passados, por alguma saudade que você tenha, foram melhores que o presente ou o futuro que nos está guardado, não é sábio. Faça como o apóstolo Paulo. Olhe para a frente. Prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos continuar olhando para Jesus. Ele é o nosso autor, nosso consumador, Ele é o nosso Senhor. Pai querido, obrigado por esta manhã, pelo tempo em que nós compartilhamos aqui esta transmissão, que a Tua palavra tenha alcançado e abençoado cada coração e cada vida na manhã deste domingo. Abençoa o Teu povo, ainda espalhado, de casa em casa, sem a possibilidade de reunir-se coletivamente lá em nosso salão de cultos. Eu te peço por graça e misericórdia que Tu nos supras, Tu nos fortaleças e que não percamos o senso de que somos igreja, somos Tua família aqui na terra e queremos viver para Te servir. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Cristo seja sobre a sua vida. Que o amor do Pai nutra, fortaleça você e transborde de você. Que a consolação, a direção do Espírito Santo seja sobre a sua vida nesta manhã, ao longo deste dia e por todo o futuro. Porque nós continuaremos olhando para o futuro, olhando para a frente, olhando para Jesus. Até a noite, se Deus quiser. Quem sabe ao vivo. Se não der, a gente vai estar aqui de novo em mais uma transmissão online. Deus abençoe a sua vida, um bom almoço e até lá. Deus abençoe sua família.
Acompanhe nossas mídias. Igreja Batista do Meia, chamados para transformar vidas.